Olá, meu amigo, minha amiga, isso aqui outra vez, graças a Deus, para mais um conteúdo. E nós vamos falar, obviamente, sobre essa questão do Vorcaro, que está preso, e também a do Cinério, que é matador de aluguel, o apelido, tentou se matar. Ao que parece, ainda está em coma, não houve ainda o protocolo de declaração de morte cerebral, enfim. Muito bem. Existem algumas verdades que precisam ser ditas. Eu tinha pensado em trazer alguns recortes, até separei para fazer algumas ilustrações, mas a semana foi toda ela tomada por essa questão do Daniel Vorcaro. Na contramão, ou na mesma esteira desse processo, o que eles estão querendo fazer? Desviar o foco do verdadeiro problema, que é o Daniel Vorcaro, com o Cláudio Castro, com o Ibanez Rocha, com gente do Senado, da Câmara Federal, dentre outros, e se voltando para o STF, para o Toffoli, para o Xandão, para o Lulinha, para o Lula, e tudo isso é uma grande falácia. A verdade em conteste é que este Vorcaro nunca foi, de fato, um banqueiro, mas um mafioso que se introduziu no poder e com dinheiro, sei lá do que ele tinha, o Banco Máxima, que virou o Banco Master, e que, por incrível que possa parecer, durante o governo do Temer, ele não conseguiu emplacar esse Master. Foi justamente em 2019 que aí no governo do desgoverno Bolsonaro, através do então presidente do Banco Central, Campos Neto, esse banco veio a fluir. Tanto é verdade que o Zetel, o cunhado então de Vorcaro, foi um dos grandes financiadores da campanha do Bolsonaro e do Tarcísio. Por que motivo? Não existe janta de graça. Alguma coisa foi oferecida em troca. Há também uma discussão de que as empresas, as estatais, que foram privatizadas em São Paulo, havia nesse processo, empresas ligadas ao Vorcaro, que obviamente sob a batuta do governador Tarcísio. Então, minha gente, eu quero apenas fazer um resumo para dizer o seguinte: é impressionante que quando há... Aliás, não é isso que eu quero dizer, eu vou refazer a minha fala. Eu tenho falado sobre o crime organizado, eu tenho falado sobre essa questão do narcotráfico. É uma grande bobagem achar que é só prender ali o vaposeiro, o traficante que está na favela, quando, em verdade, as grandes mentes, o grande poder está num outro nível, não vive nesses lugares e transita pelos poderes, e fazem festas, e fazem, inclusive, doações, são filantropos, passam por pessoas libadas, passam por pessoas que são extremamente idôneas e, na verdade, escondem um passado ou um presente extremamente nebuloso, que é o que está acontecendo no momento. E nesse momento o que estão querendo fazer é abafar esse caso, de alguma forma, das vertentes. O Vorcaro está preso. E já vou dizer aqui que o Vorcaro não pode oferecer nenhuma delação ou colaboração premiada, porque até o momento ele é o grande chefe dessa organização criminosa. Tá certo? Então, gente, eu quero falar mais um pouquinho com você, mas eu quero primeiramente agradecer aos novos inscritos no canal. E eu quero pedir para você dar o certinho, porque é importante o seu certinho. Se você não viu, não assistiu ainda o vídeo de ontem que eu postei sobre o Donald Trump e como é que funciona os Estados Unidos, assista não só para apoiar o canal, mas porque tem 2 conteúdos que tratam da geopolítica e como tudo funciona e a decadência americana. Desculpe, e essa situação tanto do Donald Trump quanto do Netanyahu. É muito importante você assistir esse vídeo. Então, faça isso. Terminando esse aqui, assiste esse de hoje, que você vai ter uma visão ampliada do que de fato está acontecendo, tá certo? Então, é importante você dar o certinho, é importante você dar um comentário, e muito mais importante, você compartilhar. E vou estar com você a adquirir na Hotmart o meu livro Encontro
Motivacional com Jesus, cujo qual falei com o médico hoje que adquiriu o meu livro, está maravilhado com o que ele está lendo dentro deste livro, está vendo. E eu fico muito feliz. E também vou estar com você para se inscrever no grupo de WhatsApp, que não é de bate-papo, é só para receber os conteúdos do canal, porque às vezes o YouTube não entrega as notificações ali na hora, demora às vezes, e se você não ativou todas as notificações, vai demorar a receber também. Muito bem, saindo dessa esfera, dados os meus recados, que espero contar com você para o crescimento do canal, tem uma outra vertente, que são essas igrejas evangélicas. E está mais do que provado, por isso agora, então, é mais um motivo para você compartilhar esse conteúdo, que é para jogar isso dentro do bolsonarismo, dentro dos chamados evangélicos, o Deus, Pátria e Família, que é impressionante a gama de gente criminosa, é homicídio, é feminicídio, é estupro, é pedofilia, é tudo que não presta, é roubalheira. E aí entra, então, essas duas figuras maravilhosas que eu coloquei na capa, que é o Valadrão e esse Zetel. O Zetel financiador, amando do Arcaro, para as campanhas de Bolsonaro e de Tarcísio. E o Valadrão, um banco, a Clava Forte, que logo em seguida que estourou o escândalo, ele tratou de terminar com essa fintech. Ou seja, ele emprestava dinheiro para os irmãos a juros. Ele tomava a grana dos caras, não satisfeito, nem fazia os empréstimos, e também deve ter entrado na corrente dos ACTs, dos descontos do INSS, dos créditos consignados, etc, etc. Mas, infelizmente, essa gente continua lotando esses tempos com esses showmícios que eles fazem, não é showmício, show gospel que eles fazem, que não levam nada da palavra de Deus, mas que pregam as mentiras e demonizam a esquerda. Para concluir, agora a base governista vai poder deitar e rolar na CPI, tanto do INSS quanto na do Banco Master, porque o presidente da CPI do INSS, que é bolsonarista, o relator, resolveram adoecer no dia de ontem e não teve exceção quando o governo solicitou uma série de requerimentos para pessoas importantes, como a secretária do Flávio Bolsonaro, dentre outros, e aí não deu. E também aquela questão daquela votação fraudulenta dos requerimentos, aonde venceu o governo, mas foi dada a conta como tivesse sido oposição, foi para o Senado, e o Alcolumbre, que tem um envolvimento no Amapá, com uma questão de previdência lá também, acabou acolhendo a decisão do presidente da casa. Ou seja, o furdunço, a zona, o circo está montado. Agora vamos ver se o Mendonça vai agir de fato como um juiz imparcial. Inclusive, eu fui contra tirar o Toffoli, que estava mantendo as coisas de sigilo, e está agora uma coisa estranha, estão vazando algumas informações que eram para ser sigilosas, e então, diante deste quadro, nós poderemos estar vivendo uma Lava Jato 2.0. Então, minha gente, vamos manter a calma. Eu não quero precipitar com juízo de valores, porque tudo está tenro. Então, tudo que você está vendo, tudo que você está assistindo, tem as conotações de verdade, mas são superficiais. Temos sim que ficar de olho e combatendo e mostrando a verdade, fazendo com que a Polícia Federal não se deixe passar de novo por uma Polícia Federal da Lava Jato do Sérgio Moro, e o Mendonça não seja um Sérgio Moro numa outra versão. Simples assim. A verdade dos fatos é que a casa caiu e esse banqueiro mafioso era abençoado por pastores. Interessante, né?
Tá dado o meu recado, eu vou ficando por aqui. Eu espero, então, que você dê o seu certinho, que você comente, que você compartilhe. E, como eu sempre digo, aqui é a voz libertadora. A verdade doa em quem doer. E, como eu digo sempre ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro, deixando aquela nossa logo maravilhosa, rebentando correntes e libertando vozes. E vou deixar aqui, é claro, um beijão no teu coração e, com a graça de Deus, de novo, nos veremos para os próximos conteúdos que você não deve perder nenhum, porque aqui a gente analisa fatos, aqui a gente não faz fake news, aqui a gente não faz ilação, a gente trata a verdade. E isto, a verdade já não incomoda. Mas a verdade dos fatos, em conteste, é que esses evangélicos ou são do mesmo lado dos hipócritas, corruptos que estão aí, ou são muito idiotas. Com todo respeito a todo e qualquer ser humano e a sua profissão de fé. Mas a verdade é esta: os criminosos estão nas igrejas progressistas, mas eles se deixam levar porque Jesus virou um grande balcão de negócios. Simples assim. Com o tempo, talvez eles entendam isso. Ou não. Você está preso, o Porcaro preso, o Valadrão daqui a pouco cai também, tem Nicolas Ferreira. A recém começou a desatar o fio da meada. Simples assim. Um beijo para você e eu fui.